Pessoal, olha, esse é um material complementar, tá? Que teria que ter passado para vocês na sala, não tem na apostila de vocês, então eu tô passando por aqui, tá bom? Orientação no espaço geográfico e seus instrumentos. A orientação é a forma pela qual o homem se localiza e se locomove no espaço geográfico. O espaço da escola, da casa, da rua, do bairro ou da cidade, todos são espaços geográficos onde temos de nos deslocar e localizar pessoas e objetos. Desde muitos anos atrás, o homem já sabia da importância de se orientar no espaço geográfico e, por isso, nos últimos anos, os instrumentos de orientação e locomoção têm se tornado cada vez mais avançados com alta tecnologia empregada na elaboração desses equipamentos. A orientação no espaço é bastante simples se pensarmos que todo momento estamos fazendo algo relacionado à orientação. Quando entramos na escola, precisamos nos orientar para chegar até a nossa sala de aula. Dentro da sala de aula, precisamos nos orientar para chegar até a nossa carteira. Geralmente, para orientação e localização, utilizamos as palavras à esquerda, à direita, atrás, em frente, acima, abaixo, todas com o intuito de orientar uma pessoa ou um objeto. Em relação ao espaço geográfico, utilizamos os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Orientação pelo Sol. Os seres humanos, muitos anos atrás, perceberam que poderiam se orientar pelos astros. Constataram que o Sol, um desses astros, surgia e desaparecia todos os dias na mesma direção. Assim, tiveram que dar nomes às direções, um conjunto de pontos de orientação, sendo eles denominados de pontos cardeais. Os pontos cardeais, como já estudamos anteriormente em outros anos, são os pontos que chamamos de norte, sul, leste e oeste. A partir da direção em que nasce o Sol, temos a indicação do leste. Os demais pontos são fáceis de identificar, pois sabemos que se estendermos nossa mão direita ao leste, temos o nosso corpo como uma representação da rosa dos ventos. Assim, concluímos que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Se for ao amanhecer, apontamos nosso braço direito para a direção leste. Se for ao anoitecer, apontamos nosso braço esquerdo para a direção oeste. A nossa frente será o norte e atrás de nós será o sul. Pessoal, dessa mesma maneira vocês podem localizar o nosso mapa do Brasil, por exemplo. Nós temos lá a região mais ao norte do Brasil, mais ao sul, mais ao leste, mais ao oeste, certo? Então, é nesse sentido também que nós temos que pensar na hora de confundir, na parte norte, sul, nós podemos tomar essa orientação também e lembrar do nosso mapa do Brasil, tá bom? Saiba mais. A orientação através da Lua segue os mesmos princípios utilizados para o Sol. A Lua também surge logo no começo da noite na direção leste e desaparece na direção oeste. Portanto, não se preocupe se não houver luz solar, pois a Lua também nos indica direções, sendo útil na orientação. Então, para quem acha que é só o Sol que tem essa orientação, pessoal, está muitíssimo enganado. Rosa dos Ventos. A rosa dos ventos é uma figura criada para que possamos visualizar os pontos de orientação, que são os cardeais, colaterais e subcolaterais. Já aprendemos os cardeais e colaterais. Os subcolaterais são aqueles que estão entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, nós temos os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Temos os colaterais nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E temos os subcolaterais, que vocês podem verificar aí, ó, certo? Norte, nordeste, norte, noroeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, leste, nordeste, leste, sudoeste, oeste, sudoeste e oeste, noroeste. Então, vamos fazer a análise aqui, ó, da rosa dos ventos. Então, nós podemos verificar todas as informações, norte, sul, leste, oeste. Percebam que aí está com outra letra, mas tem aqui as duas nomenclaturas, tá, pessoal?
que a nomenclatura aqui está em inglês também, tá bom? Instrumentos de orientação. Os instrumentos de orientação foram criados para substituir a orientação pelos astros. Entretanto, é necessário saber os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, principalmente se estivermos utilizando uma bússola, que é um dos instrumentos utilizados para a orientação. A bússola. A bússola é um objeto de orientação criado pelos chineses muitos anos atrás e que possui uma agulha imantada indicando sempre a direção do norte. Como existe o desenho da rosa dos ventos dentro da bússola, a partir da direção do norte podemos obter as demais direções e os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. A bússola assemelha-se a um relógio, entretanto, não marca as horas do dia, mas as direções para se orientar no espaço geográfico. A partir da indicação do norte, giramos a bússola até o norte da rosa dos ventos, que ela é conhecida com o norte apoiado pela agulha. Você sabia? Existe uma distância de 1.400 quilômetros entre o norte geográfico e o norte magnético, que é o norte apontado nas bússolas. Para isso, no dia a dia, isso não faz diferença, mas para a navegação e a aviação, essa distância é considerável e, por isso, há cartas de navegação específicas que corrigem essa distorção. Depois temos o GPS, que todos já conhecem, né? O GPS é a sigla de um aparelho que modernizou a localização e a orientação de pessoas e objetos no espaço geográfico. Sua precisão, com os avanços tecnológicos que temos hoje, é grande e é possível localizar exatamente uma pessoa ou um objeto no espaço com possibilidade de erro quase nula. O sistema de posicionamento global, na tradução da sigla em inglês, é um sistema que pode ser adquirido por qualquer pessoa e é atualmente muito utilizado na navegação de automóveis. Portanto, existe o GPS de localização, utilizado para medir áreas e localizar pontos no espaço, e o GPS de navegação, utilizado para traçar rotas e destinos. Essa localização somente é possível devido aos avanços da tecnologia espacial, que criou satélites capazes de identificar e localizar pontos e rotas por meio do sinal emitido pelo GPS. Pessoal, então o que eu queria deixar de tarefa para vocês hoje é o seguinte: essa rosa dos ventos eu queria que vocês fizessem no caderno de vocês, só que com as siglas na nossa língua. Nós temos aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Nós temos aqui que algumas elas são iguais, certo? Só que algumas são diferentes. Nós podemos verificar aqui, ó, nos pontos cardeais, norte e sul são iguais, só que leste e oeste não. Então eu preciso que eu vou deixar para vocês como tarefa fazer uma rosa dos ventos, só que com a sigla da nossa língua, certo? Tem essa informação nesse texto que eu passei, tá bom? E a nossa atividade da aula de geografia. Então esse é um texto complementar para poder auxiliar na compreensão desses itens tão importantes, para a gente entender como é que funciona essa orientação pelo Sol, para saber também que a Lua tem o seu posicionamento de início, de fim, certo? Então, nossa aula de geografia é essa hoje.